todos com a graça do nosso Deus. Vamos continuar falando sobre o reino de Deus na terra, agora através do reino messiânico. Nós vamos orar, mas antes de orar, quero chamar a atenção. O que nós estamos estudando é sobre o nosso Deus. Nós estamos vendo o poder do nosso Deus, o controle do nosso Deus sobre tudo e todos. Estamos vendo sobre promessas de Deus, como Ele está dirigindo o mundo como soberano e como Ele controla todas as coisas e como Ele vai controlar todas as coisas também no futuro. Então, quando nós estudamos sobre escatologia, nós estamos conhecendo ainda mais e de maneira mais profunda quem é o Deus o qual nós servimos, ok? Não percam isso de vista. O alvo aqui, então, é exaltar o nosso Deus e saber que nós adoramos um Deus que controla tudo e que controla todos e que nada foge do seu controle. Ninguém pode frustrar Deus. Isso deve trazer segurança para nós no tempo presente. Querido Deus, nós louvamos o Teu nome. O Senhor é grande, o Senhor é magnífico. A nossa mente, ó Pai querido, não pode alcançar quem é o Senhor. Pela Tua palavra nós podemos conhecer o Senhor um pouquinho, ó Pai querido. Um dia nós vamos conhecer o Senhor de maneira perfeita. O Senhor é o único Deus que controla todas as coisas, nada foge do teu controle. O Senhor traçou a história da humanidade, ó Pai querido, que vai culminar com a volta do teu Filho, ó Pai, para governar sobre tudo e sobre todos. O plano que o Senhor traçou através de Israel não foi frustrado. Ninguém pode frustrar, ó Pai querido. Pedimos que o Senhor continue nos dando clareza sobre o que nós estamos estudando, como nós podemos aprender a descansar no Senhor, enquanto nós aguardamos essa promessa, ó Pai querido, que possamos lembrar que enquanto estamos aqui neste mundo, ó Pai querido, nós temos a oportunidade de testemunhar do Senhor, oportunidade de engrandecer o Senhor, de demonstrar nossa devoção ao Senhor e também oportunidade, ó Pai querido, de traçar parte do nosso futuro nesse milênio. O Senhor nos ordena, nos incentiva, ó Pai, a pensarmos mais na eternidade, a juntarmos mais tesouros no céu, ó Pai querido, e deixar aqui para esse mundo só aquilo que é essencial. Que o Senhor nos dê esse equilíbrio, ó Pai querido, para que possamos viver aqui de maneira agradável ao Senhor. Eu peço que o Senhor me ajude, que o Senhor me ilumine, apesar da minha inadequação, ó Pai, que o Teu Santo Espírito possa me usar para a Tua honra e Tua glória. Nós pedimos essas coisas em nome do Teu Filho. Amém. O reino de Deus na terra e o reino messiânico, nós vimos que esse plano, ele foi traçado e profetizado em Daniel. Então, faz parte do cumprimento da profecia de Daniel capítulo 2, quando Israel e todas aquelas nações ao redor estavam sendo dominados pelo Império Babilônico, e Deus diz que foi Deus que levantou Nabucodonosor e aquele império e mostrou o que Deus vai fazer naquele contexto, na história até os últimos tempos. Então é o cumprimento dessa profecia. Eu não vou repetir toda ela, porque já estudamos, ok? Começamos a ver as principais características desse reino messiânico mundial. Será estabelecido visivelmente após a tribulação pelo próprio Messias no seu retorno em glória. Jesus afirmou aos seus apóstolos que voltaria fisicamente com poder e glória para reinar. Ele fez isso num contexto dando informações literais desde o começo. Então, até o fim
de Atos e de Mateus nós temos que interpretar literalmente. O livro de Apocalipse revela como será a volta de Jesus fisicamente, com poder e glória para reinar sobre todas as nações, nós já vimos isso. A segunda característica do reino messiânico mundial é que será universal na terra, ainda com a presença do pecado. Jeremias profetizou esse período, né, em que esse último rei, ok, que é, né, o Messias retornando, num período em que Israel estava exilado, dizendo que iria restaurar aquele reino. Israel estava sofrendo uma justa punição por causa do pecado deles. Então a gente vê um Deus que é misericordioso, mas um Deus que também é justo. Quando você olha a história de Israel por terem rejeitado o Senhor Jesus e tudo o que aconteceu com eles, por que Jesus chorou por causa de Jerusalém, chama a nossa atenção para a gente não brincar com os nossos pecados, porque apesar de Deus ser misericordioso e muito misericordioso, Ele também trata o pecado com seriedade, não é? Então é bom nós nos lembrarmos disso. Zacarias profetizou para Israel, quando Israel estava debaixo do jugo do império Medo-Persa, isso é, já havia acabado o reino babilônico. Eles viram o cumprimento da segunda parte da profecia de forma literal, dizendo que haveria ainda a vinda do Messias e ele iria reinar universalmente sobre todas as nações. Esse é o plano original de Deus para Israel. Quando Deus chamou Abraão e disse que faria de Abraão uma nova nação, o plano de Deus seria que através de Israel todas as nações fossem abençoadas. Porque o verdadeiro Deus iria demonstrar, né, o seu poder, a bondade dele para com uma nação que o obedecesse, e todas as nações iam ser atraídas por causa disso. Mas Israel fracassou. Mas não significa que Deus fracassou e que Deus abandonou o seu plano. Por isso que precisa acontecer esse reino físico aqui no planeta Terra. A terceira característica que nós já estudamos sobre o reino messiânico é que terá uma duração de 1000 anos literais, motivo pelo qual também é chamado de milênio. E hoje vamos falar um pouquinho sobre essa quarta característica do reino messiânico mundial. Será uma teocracia, isso é, haverá um único governo, o governo do rei Messias, chamado também de Emanuel, isso é, o Deus conosco, um Deus presente, o Deus presente fisicamente no planeta Terra, para que todas as nações o reconheçam, vejam, apalpem, que é de verdade, que é literal. Isaías, anos 750 até anos 700 antes de Cristo, aproximadamente, profetizou num reinado de 5 reis. Então, Isaías, ele profetizou num período em que 5 reis passaram, tanto pelo reino do norte como o reino do sul de Israel. O reino estava, tanto do norte como do sul, corrompido, caminhando a passos largos na idolatria, e o teor da profecia de Isaías é duplo. Isaías profetiza a punição que Israel receberia por causa do seu pecado, por causa da rebelião, mas também profetiza a restauração, profetiza que eles também serão perdoados, mostra o controle de Deus. E não sei se vocês se lembram, quando nós estudamos, inclusive, sobre a questão de disciplina, de vida cristã, arrependimento, irmãos, é só Deus que pode dar. Deus nos chama ao arrependimento, mas para que nós possamos nos arrepender, nós precisamos de Deus. É Deus que promove arrependimento, assim como Ele promove também conversão. Se você está lutando com o pecado, e você está tendo dificuldade de se arrepender do seu pecado, de sentir o pecado como ele realmente é, reconheça
a sua dificuldade, a sua incapacidade de se arrepender e clame a Deus para que Ele te ajude a se arrepender. Nós precisamos de Deus para a santificação, nós precisamos de Deus para continuar lutando contra o pecado, mas nós precisamos de Deus até para se arrepender do próprio pecado. Nós temos que reconhecer a nossa incapacidade humana para isso, e precisa ser algo sobrenatural. Israel se achava, o ser humano acha que ele tem capacidade em si mesmo para ser o que Deus quer que ele seja. Nós precisamos da graça de Deus para tudo. E veja essa profecia de Isaías. Olha para Sião, a cidade das nossas solenidades, os teus olhos verão a Jerusalém, habitação tranquila, tenda que não será removida, cujas estacas nunca serão arrancadas, nem rebentada nenhuma das suas cordas, mas o Senhor ali nos será grandioso. Fará as vezes de rios e correntes largas, barco nenhum do reino passará por eles. Navio grande por eles não navegará, porque o Senhor é nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, Ele nos salvará. Então imagine agora, a nação de Israel foi arrasada, não sobrou nada daquela nação, e agora eles ouvem essa promessa. Vai chegar o dia em que Israel será uma habitação tranquila. Sabe em que período Israel foi e Jerusalém foi tranquilo de verdade? Sabe em que período que não houve guerra em Israel? Só por 40 anos, no reinado de Salomão. Davi vivia em guerra, depois de Salomão, só guerra. Só no período do rei Salomão é que houve perfeita paz. O reino de Salomão é um tipo de reino milenar, uma amostra grátis. Essa promessa foi feita para Israel, que seria arrasado, mostrando para eles, vocês vão ver o que vai acontecer, mas existe uma promessa. Pergunta, o que aconteceu com Israel na época de Nabucodonosor? Foi literal ou não foi? O que aconteceu com Israel por ter rejeitado o Messias? Anos 70, Jerusalém foi arrasado. Foi literal ou não foi? Então isso aqui precisa ser literal também. E mostra, o Senhor será o nosso juiz, o nosso legislador, o Senhor será o nosso rei, Ele nos salvará. Fala sobre a vinda do Messias. Isso não foi cumprido e precisa ser cumprido. E espiritualizar isso significa diminuir o poder do nosso Deus. Significa que Ele não tem capacidade para isso. Implica nisso. Preste atenção nisso ao anunciar o nascimento de Jesus. Nós vamos comemorar o Natal daqui a pouquinho, mês e meio já está no Natal de novo. O que o anjo afirmou para Maria a respeito de Jesus? O que foi afirmado lá? Diz que Jesus, ele sentaria no trono de Davi, sentaria sobre Israel, e falou de um reino eterno também. Mas o anjo disse a Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, eis que conceberá e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Esse será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi. Não está falando só de um trono eterno, espiritual. O trono de Davi, Apocalipse capítulo 20, fala sobre isso. Seu pai, ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó. Uma promessa que ainda envolve Israel. E o seu reino não terá fim.
falando de um reino eterno também, um reino de Apocalipse capítulo 21, que eu mostrei que são distintos. Pergunta: Jesus se assentou no trono de Davi? Jesus reinou soberanamente sobre a nação de Israel. Jesus cumpriu a promessa de assumir um trono no qual ele não vai ser mais destronado diante de nações, para o povo de Israel ver, para o povo de Israel desfrutar, parecido com o trono ou com o reinado de Salomão. A promessa feita para Maria, no qual Jesus irá assumir o trono de Davi, ainda não foi cumprido. Jesus foi rejeitado por parte do povo de Israel e foi morto. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Por isso, quando Jesus foi assunto aos céus, foi renovada uma promessa lá. O anjo afirmou, e a Bíblia diz que havia mais de 500 discípulos naquela ocasião, que Jesus voltará. Atos capítulo 1. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, olha a pergunta, olha como no coração do israelita essa promessa ela é literal, ela é real. Senhor, será esse o tempo em que restaurarás o reino de Israel? Essa pergunta, irmãos, ela faz sentido. Vários textos do Antigo Testamento prometiam para Israel a vinda do Messias, com o objetivo de restaurar Israel de forma completa, devolver o poder, devolver a glória que Israel tinha na época de Davi, na época de Salomão. E agora Jesus morre, Jesus ressuscita, Jesus está indo embora e as pessoas estão dizendo, e a promessa? Respondeu, não vos compete conhecer o tempo ou épocas que Deus reservou para a sua exclusiva autoridade. O que Jesus está respondendo aqui? Que vai ser espiritualizado, que não vai acontecer? Ou está dizendo, vai acontecer, mas não cabe a vocês saberem quando? Tanto que a profecia de Apocalipse só veio 40, 50 anos depois. Mas recebereis, a tarefa de vocês agora é outra. Mas ele não cancelou, tá dizendo, vai acontecer, mas não cabe vocês saberem isso. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, a uma nuvem, e encobriu seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que entre vós foi assunto ao céu, virá de modo como o vistes subir. E aqui está a resposta. Jesus vai voltar, vocês não sabem quando. A promessa feita para o povo de Israel e a promessa feita para Maria vai se cumprir. Ele vai voltar do mesmo jeito que vocês viram. Vocês apalparam ele durante esses 40 dias. Ele vai voltar dessa forma. Então, da mesma maneira que Jesus veio fisicamente como um bebê, pessoas pegaram ele no colo, apalparam ele mamou, ele viveu aqui nesse mundo, ele ensinou, ele morreu, ele ressuscitou, mas ele vai voltar literalmente para prover essa promessa. Do mesmo jeito que ele morreu na cruz de verdade, não é lenda, do mesmo jeito que ele ressuscitou, provando ser o salvador da nossa alma, ele também vai voltar fisicamente e sentar no trono de Davi, sobre o povo de Israel e sobre todas as nações. Vai devolver a glória, porque Deus é um Deus de palavra. A promessa da vinda do Messias para reinar sobre Israel
instaurando esse sistema governamental que vai ser único sobre todas as nações, está inculcada na mente do israelita. Vocês têm aí o hino nacional que eu mencionei para vocês na semana passada, de Israel. A esperança de Israel. Olha essas palavras no hino cantado no mundo, né? Porque Israel, quando se apresenta, por exemplo, né, como uma nação, né, quando toca o hino nacional, até quando joga futebol, eles são ruins de futebol, mas eles estão lá, né? Eles estão dando testemunho daquilo que eles acreditam, sobre uma promessa que Deus fez para eles, né? Enquanto dentro do coração uma alma judaica ainda pulsa, e para as extremidades do Oriente um olhar a Sião se dirige, ainda não se perdeu a nossa esperança. Esperança de 2000 anos, de ser um povo livre em nossa terra, terra de Sião e Jerusalém, de ser um povo livre em nossa terra, terra de Sião e de Jerusalém. E repete isso. Eles acreditam, porque eles têm uma promessa, de que eles vão assumir aquela terra, de que eles vão reinar tranquilos naquela terra, de toda a prosperidade que Deus prometeu para eles. Eles estão aguardando o Messias. Eles não sabem que o Messias já veio. E nós já estudamos sobre a grande tribulação, e que na grande tribulação vai ser usada por Deus para eles se converterem. Eles vão entender que Jesus é o Messias e vão clamar. Nós já estudamos sobre isso. É literal. No reino messiânico milenar, o sistema de governo será único em todas as nações. De novo, teocracia. O que é teocracia? Jesus como Deus fisicamente e rei presente, como governante supremo. Jesus, ele vai ser o sistema judiciário, isso é, ele é o sistema legislativo, ele decreta a lei e ele executa a lei. Por isso que vai ser um reino perfeito. A Bíblia diz que a sede do governo será em Jerusalém, no trono de Davi. Isaías capítulo 2. Nos últimos dias, irmãos, Apocalipse, capítulo 19, 20, 21 e 22, tá bom? Está lá bem clarinho no Novo Testamento. Acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido, no cimo dos montes se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. Nós até cantamos, né? Temos um cântico assim. Irão muitas nações e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em relhas e arados, as suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. O príncipe da paz. E não é uma paz somente espiritual. Aqui está prometido uma paz sobre Israel e sobre todo o planeta Terra. Um reino perfeito. Entende? E que não é ainda o reino eterno. É um reino físico. Um reino de nações. Note que a capital do Império Mundial é Jerusalém. E o rei é o Messias. É o rei Jesus que decreta a constituição do mundo. Salomão fez um pouco disso, a gente vai ver para frente, né? Pessoas iam para Salomão por causa da sabedoria dele. A lei será observada durante o reino milenar. Não é uma democracia, não tem diálogo, não tem negociação, não tem partido para você fazer negociata. O sistema judiciário vai ser perfeito e rápido.
conforme alguns textos da Bíblia. Por exemplo, o que Eclesiastes 8:11 diz? Quando os crimes não são castigados logo, o coração do homem se enche de planos para fazer o mal. É o dia que nós estamos vivendo. Isso não acontece em todas as nações hoje, e cada vez mais, mas no milênio não, lembra? Ele vai reinar com vara de ferro. O pecado lá vai ser tratado tão rápido, que as pessoas vão dizer, não dá para pecar. Entende? Isaías capítulo 26, versículo 10 diz, ainda que se mostre favor ao perverso, nem por isso aprende a justiça. Até na terra da retidão ele comete a iniquidade e não atenda para a majestade do Senhor. Mas no milênio, irmãos, os pecados serão tratados rapidamente e sem apelação. Entende? É só a punição severa e justa e rápida que garante paz e segurança. E no milênio vai ter, porque lembra, no milênio ainda haverá pecadores. Miqueias, contemporâneo de Isaías, profeta que vai profetizar o castigo sobre Jerusalém, mas também a restauração, como fez Isaías. Veja Miqueias 3:12, o que está escrito aí sobre a queda de Jerusalém. Portanto, por causa de vós, está falando para o povo lá, né, do sul, Sião será lavrada como um campo, Jerusalém se tornará montões de ruína, e o monte do templo numa colina coberta de mato. Foi isso que Nabucodonosor fez na última invasão contra Jerusalém. Motivo, idolatria, os pecados de Israel, injustiça social e legislativa, opressão aos menos favorecidos, juízes que faziam acepção de pessoas, prostituição e líderes religiosos avarentos. Resumindo, esse era o pecado de Israel e todo o povo, né, se tornou o que se tornou, e nós temos essa profecia. Agora veja Miqueias também profetizando a restauração de Israel. Por que estou colocando essas duas situações? Foi cumprido literalmente a destruição de Jerusalém por Nabucodonosor? Foi. Então a restauração precisa ser também literal. Mas nos últimos dias, e fala dos últimos dias. De novo, Apocalipse capítulo 19, 20 em diante. Quando você olha a estátua de Nabucodonosor, é quando a pedra vem e derruba o último império que nós já estudamos a semana passada, que é o Império Romano restaurado, né? Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros. Ele está repetindo a profecia aqui de Isaías. Para ele afluirão os povos, irão muitas nações e dirão, vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó. As mesmas palavras do profeta Isaías, mas foi falado agora para um outro profeta. Para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião procederá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre muitos os povos e corrigirá nações poderosas e longínquas. Esses converterão suas espadas em relhas e assim por diante. Jesus é Deus e Rei. Ele vai reinar fisicamente. As pessoas vão apalpar, vão ver. Jesus, novamente, vai ser o sistema judiciário. Entende? E nós vamos reinar com Ele, porque corpos glorificados, nós também não seremos corruptíveis. Porque o problema do governo é a corrupção em todos os níveis do governo, né? Jesus, ele vai decretar a lei e ele vai aplicar a lei.
O reino milenar é mais uma demonstração da fidelidade de Deus, que não esqueceu nem cancelou a promessa feita a Davi, a Abraão e a Jacó. Miqueias continua: naquele dia, diz o Senhor, congregarei os que cocheiam e recolherei os que foram expulsos e os que eu afligira. Está falando de quem? Israel. Tudo começa com Israel. As promessas feitas para Israel não foram cumpridas. Israel, fisicamente falando, como nação. E aqui está uma promessa de Deus. Dos que cocheiam farei a parte restante, e dos que foram arrojados para longe, uma poderosa nação. Não foi cumprido. Depois que Nabucodonosor invadiu Jerusalém, Jerusalém e Israel nunca mais foi uma poderosa nação. A última vez que Jerusalém foi uma poderosa nação foi na época de Salomão. O Senhor reinará sobre eles, o Messias, no Monte Sião, desde agora e para sempre. Naquele dia começa. A ti, ó torre do rebanho, monte da filha de Sião, a ti virá, sim, virá o primeiro domínio, o reino da filha de Jerusalém. Foi feita essa promessa. Abraão, Isaque, Jacó, Davi, isso não foi cumprido. Nós estamos falando de características desse reino. No reino milenar, Israel será a maior potência mundial. Deus prometeu. Dos que cocheiam, farei a ti, restante, isso é o remanescente, dos que foram arrojados, dos que foram lançados para longe. Israel está espalhado. O que está lá naquela naçãozinha agora é nada em relação à quantidade de israelitas espalhada ainda pelo mundo. Uma poderosa nação, o Senhor reinará sobre eles, desde agora e para sempre. O poderio de Israel, na época do milênio, vai estar alicerçado no poder do Rei Jesus. Jesus está dizendo, eu vou garantir a ordem, e eu vou garantir proteção sem armamento, ele está dizendo. Só a palavra dele é suficiente. O controle dele é suficiente. Porque ele é o Deus Todo-Poderoso que vai reinar no planeta Terra. Israel também vai ser o maior poderio econômico quando Jesus reinar. Porque ele vai garantir justiça em todos os aspectos. O versículo 3 afirma que não haverá guerra durante o período do milênio. As nações converterão as suas espadas em relhas de arados e suas lanças em podadeiras. Uma figura de linguagem mostrando, olha, aquilo que é feito para a guerra, agora vai ser feito para a plantação. Agora vai ser feito para algo benéfico. O que é gasto agora com armamento, naquela época, vai ser gasto para produzir comida. Entende? Para produzir qualidade de vida. Uma nação não levantará a espada contra outra nação e não aprenderão a guerra por 1000 anos. Nação não vai lutar contra nação. Hoje, Israel e as nações investem muito dinheiro para garantir os seus interesses e para garantir segurança nas suas fronteiras. Eu li num site, Globo 100, diz o seguinte, ao todo, os gastos militares no mundo aumentaram 9% no ano passado, falando em 2023. Somando-se a 2,2 trilhões. Então, houve um aumento em um ano, né, de gasto no mundo, com armamento para as nações se protegerem. 2,2 trilhões foram somados. No total, foram gastos em um ano 11 trilhões.
E ele afirma, um valor sem precedente, de acordo com o Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, e que se espera novo aumento, falando agora desse ano, 2024. A organização explica que esse fenômeno se deu à guerra na Ucrânia e tensões em torno de China, principalmente. Vocês entendem quanto dinheiro é gasto com armamento? E por que no milênio vai ter paz, segurança, comida à vontade, um reino perfeito? Entende? Só um Deus Todo-Poderoso pode garantir isso, no meio de tanta mente diferenciada e ainda com o pecado. O reino de Salomão foi um tipo de reino messiânico. É muito importante que a gente veja que Deus dá amostras na sua palavra, né, daquilo que ele vai cumprir de forma plena no futuro. 1 Reis, capítulo 4, versículo 20 a 23, diz assim: Eram, pois, os de Judá e de Israel muito numerosos, como a areia do mar que está ao pé do mar. Comiam, bebiam e se alegravam. Dominava Salomão sobre todos os reinos, desde o Eufrates até a terra dos filisteus, até a fronteira do Egito, os quais pagavam tributo e serviam a Salomão todos os dias da sua vida. Era, pois, o provimento diário de Salomão: 30 tonéis de flor de farinha, 60 tonéis de farinha, 10 bois cevados por dia, gente. Só para o reino, só para Salomão e a comitiva dele, tá bom? Família dele. 20 bois de pasto, 100 carneiros, afora os veados, as gazelas, os corços e aves cevadas. Por que a Bíblia dá esses detalhes? Para mostrar como era o reino de Salomão, segundo Deus prometeu. E ao falar sobre o reino messiânico, para dar uma amostra grátis como será o milênio, como Deus planejou que Israel deveria viver caso fosse fiel. E quantas promessas nós temos para nós hoje, baseada na nossa fidelidade. O quanto nós acreditamos que buscar o reino de Deus em primeiro lugar, as coisas não serão acrescentadas. E o contrário também é verdade. Deus já fez de Israel a nação mais rica. Deus já fez só por 40 aninhos, um pouquinho mais, final do reino. Salomão foi 40 anos. Pega mais um pouquinho do reino de Davi, um pouquinho antes, não é? Ela foi a nação mais próspera daquela região. Ele vai fazer novamente. Só que de maneira mais perfeita e por muito mais tempo. Eu, particularmente, acredito que no mínimo 1000 anos, baseado em Apocalipse. Ainda mais sobre o poderio de Israel no reino de Salomão. Vou continuar lendo. Porque Salomão e Israel dominava sobre toda a região e sobre todos os reis aquém do Eufrates, desde Tisla até Gaza, e tinha paz por todo o redor. Judá e Israel habitavam confiados, cada um debaixo da sua videira, debaixo da sua figueira, desde Dan até Berseba, todos os dias de Salomão. Tranquilidade, segurança em todos os aspectos. O reino de Salomão foi o mais próspero economicamente. Muitas nações pagavam tributos por causa das conquistas de Davi. E Salomão garantia segurança também para aqueles povos. Faziam aliança, e Salomão, com o seu poderio bélico, porque ele também tinha, né, esse poderio de guerra, ele garantia segurança e estabilidade para aquela região. E é o que Jesus prometeu fazer. Ele vai garantir tranquilidade, ele vai garantir segurança, só que no mundo todo. Essa é o reino milenar. Na época de Salomão, nenhum país teve coragem ou loucura de atacar Israel, porque sabia do poder bélico que Israel tinha naquela situação.
Irmãos, até o final da dispensação da igreja, lembra, a dispensação da igreja termina quando? Termina quando começa o milênio, tá bom? Nenhuma potência mundial foi e será isenta de guerra, cumprindo uma profecia de Jesus. O que aconteceu no reino de Israel durante 40 anos, quando Salomão estava reinando, e o que vai acontecer no milênio, não acontece nesse período, desde quando, Jesus morreu, até hoje e até o milênio não vai acontecer. Jesus fez uma profecia. Respondeu ele: vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo, sou eu. Ele está dizendo, olha, vai vir gente para Israel dizendo que é o Messias, não se enganem. E também chegou a hora, não o sigais. Quando ouvires falar de guerra e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Jesus está profetizando aquilo que vai acontecer no planeta Terra, durante todo o período da igreja, até ele voltar. Quais são as duas maiores potências mundiais atualmente? Estados Unidos, vamos colocar a Rússia um pouco nesse rolo também. Estados Unidos tem paz, tem segurança, potência que eles são, terrorismo sempre rondando. A Rússia está conseguindo impedir os contra-ataques da Ucrânia, um paizinho de nada. Entende? Nenhuma nação, os povos da África, constante conflito interno, guerrilha. No Brasil, as facções criminosas dominam a cidade. Nós somos protegidos por Deus. Não é cumprimento da profecia de Jesus? Até o Brasil, que a gente acha que é um país pacato, viu o que aconteceu essa semana no Rio de Janeiro? Parou a Avenida Brasil, tiro para todo lado. Todo dia tem isso, em todo lugar. O site Nova Brasil afirma que há mais de 50 guerras e conflitos hoje no mundo, sendo pelo menos 10 de grande escala. No reinado de Salomão houve paz e no reino milenar também será. Profecia de Jesus. Por que é que nós temos que lembrar disso? Irmãos, Deus está controlando tudo. Foi profetizado e cumprido literalmente. Porque é que nós vamos interpretar o reino milenar de forma espiritualizada. Por quê? Só no último dia do reinado milenar é que Satanás será solto, reunirá os descrentes do período do milênio para guerrear contra o rei Jesus, e vai ser uma guerra rápida, vai ser definitiva a derrota de Satanás e das nações. Durante 1000 anos, perfeita paz, mesmo com a presença do pecado, porque o pecado vai ser punido instantaneamente. E no último dia do reino, só lá, porque Deus também está controlando isso. Quando, porém, se completarem 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, e a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcham então pela superfície da terra, e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. E a guerra acaba rapidinho, revelando o poder de Deus. Desceu, porém, fogo dos céus e os consumiu. Simples assim. Mostrando o poder do nosso Deus, o controle absoluto do nosso Deus. Mostrando que mesmo num reinado perfeito, o fato das pessoas não poderem fazer aquilo que elas mais gostam, que é pecar, a punição é instantânea,
se rebelam e o pecado é punido definitivamente. O diabo, o sedutor deles, foi lançado dentro do fogo do lago Fogo e Enxofre, onde já se encontra não só a besta, mas também o falso profeta. Serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos, literalmente falando. Irmãos, o reino messiânico milenar é o sistema governamental que será único em todas as nações. Teocracia, Deus sendo rei pessoal, Deus, homem, rei, governante supremo, em carne e osso, com corpo glorificado. Depois do reino milenar, Daniel afirma isso e Apocalipse confirma. Não haverá nenhum outro reino que o líder será humano. Jesus é o último representante humano. Depois disso nós já estudamos. Tribunal de Cristo, grande trono branco. E só depois disso é o reino eterno, sem nenhum pecado no planeta Terra. Eu quero encerrar o de hoje, porque nós estamos falando da característica. Eu falei da quarta característica, temos mais 20 para estudar, para entender como vai ser o reino. Mostrando o poder de Deus. Porque isso foi revelado para nós, o que nós temos a ver com isso. É esse Deus que está cuidando de você e de mim. É esse Deus que controla todas as coisas. É esse Deus que fez promessas para nós eternas, mas promessas para hoje também. O nosso Deus é um Deus de reciprocidade. Ele diz que quando nós somos fiéis a Ele, Ele responde também de maneira positiva a nós. E quando nós nos rebelamos, Ele precisa tratar da nossa rebelião. Eu quero encerrar louvando a Deus e exaltando a Deus, lendo o Salmo 2. Enquanto eu estiver lendo esse Salmo 2, lembra? Foi escrito pelo rei Davi, 1000 anos antes de Cristo, então, há 3000 anos atrás. É uma profecia sobre a vitória do descendente dele, a vitória do Messias sobre os reis da terra. Uma vitória profetizada com exatidão lá no livro de Apocalipse que nós estudamos. Para vocês verem que o nosso Deus é o Deus que faz a história. Lembra que existem 2 batalhas futuras que Jesus vai travar. Apocalipse capítulo 16, no fim da tribulação, o anticristo se reúne nações para destruir definitivamente Israel, a batalha do Armagedon. E Jesus volta lá e vence aquela batalha. E temos uma última batalha, Gog e Magog, que a gente acabou de ler, que é no final do milênio, capítulo 20 de Apocalipse fala isso. Mas, gente, 3000 anos atrás, mostrando que o nosso Deus faz a história. Davi escreveu sobre isso. Por que se amotinam as nações? Os povos tramam em vão. Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido, isso é, contra o Messias, e dizem: façamos em pedaços as nossas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Do seu trono nos céus, o Senhor pôs-se a rir e a caçoar deles. Vai descer fogo do céu. Vocês vão me derrotar? Vocês são loucos. Não reconhecem o meu poder? Deus caçoa. Em sua ira os repreende e em seu furor os aterroriza, dizendo: eu mesmo estabeleci o meu reino em Sião, o meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és o meu filho, hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações como herança e os confins da terra como tua propriedade.
Tu as quebrarás com vara de ferro e as despedaçarás como um vaso de barro. Por isso, ó reis, sejam prudentes, aceitem a advertência, autoridades da terra, adorem ao Senhor com temor, exultem com tremor, beijem o filho, para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente, pois num instante acende a sua ira. E olha como termina. Como são felizes todos os que nele se refugiam. É um texto que fala sobre o poder do nosso Deus, a justiça do nosso Deus e o plano que ele tem ainda para a eternidade. O nosso Deus é o Deus que faz a história. O nosso Deus, ele controla tudo e todos. Ele controla pessoas, ele controla os elementos da natureza, ele controla as mínimas circunstâncias. Tudo, hoje, no passado e no futuro, continua debaixo do controle do nosso Deus. Ele garante que os seus planos vão se concretizar exatamente como ele determina, no tempo exato dele. Nós não temos o que temer. O nosso Deus também é o nosso Pai. É o Deus Todo-Poderoso. Ele diz que hoje ele está agindo e sempre age para o bem dos seus filhos, para revelar a sua glória e o seu poder. Eu não sei o que está acontecendo com você, mas uma coisa eu sei. Deus nos ama, está fazendo o melhor, está treinando e nos treinando a confiar nele, a viver o presente, também confiando nas suas promessas. Isaías 44, 6. Assim diz o Senhor, o Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro, eu sou o único, além de mim não há Deus. Jeremias 32, 27, que é para nós. Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil demais para mim? Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? E o texto que eu tenho usado para nós, e vou continuar usando para ficar encucado. Apocalipse capítulo 6, Mateus capítulo 6. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, onde os ladrões arrombam e furtam. Não acumulem para vocês, mas acumulem, tesouro para vocês nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, onde os ladrões não arrombam e nem furtam. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Irmãos, temos muitas promessas de Deus que nos ajudam a viver em paz e tranquilidade num mundo que é injusto. Um mundo que é injusto, mas ainda sob o total controle do nosso Deus, em cada mínima circunstância. Temos que aprender a viver confiando nessas promessas. É por isso que existem promessas claras no passado, que a história conta que Deus cumpriu. E temos promessas para o futuro, provando que aquilo que Deus fez no passado, vai fazer no futuro também. E temos promessas para aqui e agora. Nós não estamos à disposição das injustiças. As injustiças, sim, são usadas por Deus para nos treinar a confiar nele, para nos treinar a depender dele. Que Deus possa
trazer esperança para nós, nesse mundo perverso que nós estamos vivendo, mas ainda debaixo do controle do nosso Deus. E vamos viver para a glória dele. Ainda foi nos dada a ordem, foi dada autoridade para nós. Israel fracassou, que nós, como igreja local, não fracassemos. Temos Jerusalém, Samaria, Judéia e os confins da terra. Tem gente ao nosso redor, que trabalha do seu lado, que mora do lado da minha casa, e que não conhece Jesus, e nós conhecemos. Obrigado, Deus, pela Tua palavra. Ó Pai, ajuda-nos a lutar contra nós mesmos, contra as nossas preocupações, contra os nossos medos, contra as nossas ansiedades, a lutar contra o amor que nós temos por nós mesmos, ó Pai querido. Ajuda-nos, ó Pai querido, a viver realmente para Te agradar. Ajuda-nos a cumprir as nossas responsabilidades que são aqui desta terra, para darmos bom testemunho. Mas ajuda-nos, ó Pai, a viver, ó Pai querido, cumprindo o Teu plano para a nossa vida. Que possamos Te honrar através do nosso testemunho e também através da palavra pregada, enquanto há tempo. Jesus pode voltar a qualquer momento. Te agradecemos e pedimos, ó Pai querido, que o Senhor continue nos transformando para a Tua honra e Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos.